tudo bem com vocês? Estou de volta hoje para discutir aqui um assunto complexo. Não é um assunto muito fácil, mas muito relevante. Eu vou discutir a questão da moral, a questão do bem e do mal. Porque, como já foi dito por alguns filósofos, o ser humano bem que poderia ser considerado um animal moral. Porque não existe nenhum ser humano que possa existir fora da moral, existir sem a moral. Mas cabe-nos tentar definir, basicamente, é lógico que de uma forma bem superficial, o que é a moral. Os filósofos se debruçaram e continuam a se debruçar nessa questão tão relevante, tão atual. Afinal de contas, o que é a moral? Para que serve a moral? Como é que a moral é produzida? E para iniciarmos o vídeo, eu gostaria de dizer logo no início que para a filosofia contemporânea, diferente da filosofia antiga, medieval, de uma época em que o espírito metafísico, religioso predominava, modernamente os filósofos acreditam que a moral é uma construção humana. A moral não é algo dado, algo natural. Mas o que ela seria? Grosso modo, poderíamos dizer que moral é um sentido. Moral é um tipo de significado que nós damos à existência. Por isso, a moral é o que vai dar uma espécie de configuração, de sentido, humano para as coisas que existem. Vejam que eu frisei aí sentido humano. Por quê? Porque na moral tudo é muito baseado em certas dualidades, como bem e mal, como certo e errado, o bom e o mal, o ruim e o bom. Então essas dualidades, para uma pessoa mais tradicional, são dualidades existentes nas próprias coisas, existentes no mundo. E o que os filósofos contemporâneos, entre eles o Nietzsche, Schopenhauer, Sartre e outros filósofos contemporâneos, vão dizer que a moral não é uma coisa ligada à natureza ou à biologia. Moral é algo que sai da mente humana, que é projetada sobre as coisas. Por isso, não existe nenhuma moral natural, não existe nenhuma moral, inata. O homem não nasce com uma moral em si. Ele vai constituir essa moral no seu percurso existencial. Vejam que essa é uma diferença crucial. Por quê? Porque dentro da visão metafísica, da visão mais tradicionalista, moral é algo imanente. Moral é algo que se encontra na própria razão da existência das coisas. A filosofia contemporânea não aceita essa hipótese, porque hoje nós temos dados mais confiáveis. Depois, da evolução da sociologia, da antropologia, da etnologia, ciências que estudam como é que as culturas vão sendo fabricadas, como é que as culturas e sociedades se desenvolvem, ficou mais fácil de perceber, que a moral é um construto humano, é algo gerado, pelo próprio ser humano. E não existe bem uma moral, existem morais. Por isso, a moral de um grupo social pode ser a oposta de um outro grupo social. E qual das duas é a melhor? Não tem bem a melhor. Tem aquela que serve a um determinado mundo.
a moral nesse sentido ela seria circunstancial, ela seria fruto de certas situações humanas, existenciais, sociais, né? E não algo da natureza. Eu posso até pensar aqui num exemplo para que você entenda bem. Vamos supor que por falta de destreza alguém se afogue. É lógico que para os seres humanos, ainda mais se você conhece a pessoa que sofreu o afogamento, que veio a falecer, aquilo é uma catástrofe, é algo terrível. Porém, no sentido fenomênico, no sentido natural, aquilo é apenas uma ocorrência que não tem nenhum sentido. Só passa a ter sentido a partir dos olhos de um interpretante, de um ser humano que vai dotar aqueles eventos, aquelas ocorrências, né, a partir de um certo padrão moral. Aquilo será catastrófico ou será bom, será uma felicidade ou uma infelicidade, vai depender aí, né, dos ditames, do olhar daquele que interpreta. Então perceba que a morte em si, o afogamento, uma catástrofe, né, como um tufão, um maremoto, um vulcão, ao afetar os seres humanos, eles aplicarão uma moral diante daquele evento. Mas, naturalmente, não há nada, né, moral naqueles eventos. Não há nada que possa justificar a ideia de que um tufão é bom ou mal, é certo ou errado de acontecer dentro da natureza. Não há essa dualidade. Essa dualidade ela é colocada pelos seres humanos. É uma dualidade que vai gerar, né, uma teleologia, uma ideia de sentido, de finalismo, né, no mundo. Mas isso é pura ficção humana, meramente uma ficção humana. Quando nós falamos da moral, ela vai ser discutida a partir exatamente das leis humanas, dos interesses humanos. Seria bom ou mal matar pessoas numa guerra? Vai depender do lado que você faz essa pergunta. Vai depender aí de interesses egoístas, vai depender, né, de certa dinâmica social que não traz em si nem o bem nem o mal. Nós vamos ter que sempre analisar uma ocorrência, como por exemplo uma guerra, a partir das circunstâncias, a partir daquilo que pode ser retirado, né, de fatores históricos. E a história é produzida pelos homens, é produzida pelos seres humanos. Por isso, não há nada moral em si. Essa ideia de moral em si é o princípio da metafísica. Porque como a metafísica pressupõe a existência de um Deus ou de divindades ou de um mundo espiritual, acredita-se que esse mundo extra-humano, sobrenatural, colocaria certas regras para os viventes dessa terra. Por isso, o bem e o mal não existiria só dentro dessa ordem, dessa esfera. O bem e o mal seria algo universal e até mesmo cósmico. Essa é uma visão que foi defendida por muitas religiões. Uma dessas religiões foi o mitraísmo, também chamado de zoroastrismo, que dividia o mundo entre um Deus bom e um Deus mau. E grande parte das religiões trabalham com essas dualidades. O que hoje nós aprendemos na contemporaneidade é que essas dualidades dependem de quem olha, de quem avalia, de quem justifica a partir das suas próprias leis, leis sociais, aquilo que ele enxerga como algo moral. Vejam, né, que isso é muito bom para que você reflita e note que talvez você sofra
por causa de uma moral que te pesa e que você pensa que é natural. Muitas pessoas talvez te cobrem, fazem com que você fique até deprimido por causa da sua função social, daquilo que é certo ser feito, do seu papel. Entendam que eu não estou querendo dizer que você possa viver na sociedade sem papéis. Você tem que viver mesmo papéis. E esses papéis pesam a beça para que você tenha uma vida feliz. Mas o que eu quero que você entenda é que você não pode transformar esses papéis, essas leis, essas regras, em leis universais, em leis naturais, algo que foi colocado naturalmente por uma divindade ou por algum tipo de ordenação superior. Tudo isso foi construído e sustentado pelos seres humanos. Daí então entender que toda e qualquer moral pode sofrer mudança. Toda moral pode ser alterada, pode ser transformada. Não há moral eterna, porque ela não passa de um construto humano. Ela não passa de algo produzido pelos seres humanos. Eu sei que o assunto é complicadinho, né? Por isso eu vou parar por aqui, mas num próximo vídeo volto e aprofundo mais essa questão da moral. Muito obrigado, eu espero que você curta o vídeo, divulgue o nosso canal, devagarzinho a gente está subindo, está chegando aonde a gente quer, atingir cada vez mais pessoas com as nossas mensagens. Um abraço e até a próxima vez.